Boa noite, Neuza. Boa noite, Valmir. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez. Foi difícil, mas conseguimos, né? Graças a Deus, conseguimos. É sempre muito bom a gente estar aqui. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento. A nossa convidada hoje é a Neuza Amélia, lá de Maceió, está nos prestigiando hoje com essa live. Eu, como já é de costume, a gente está lendo o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E a lição escolhida de hoje foi a de número 120, capítulo 120. Assim será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para Deus. Jesus está lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 21. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres. Mas, se não fores senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins de alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas, se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falará com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatarem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra. Mas, se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marchas imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouro para si, sem ser rico para com Deus. Bom, interessante essa lição, né? A gente tem que se preocupar, né? No que a gente está colocando na nossa bagagem para a nossa vida futura, né? Qual que será o nosso Perfeito. passaporte na chegada, né? Então a gente tem que ficar muito atento, né? A gente é dependente dos bens materiais, mas não pode ser escravo, né? Se escravizar. Exatamente, Valmir, principalmente porque tudo isso vai ficar por aqui. Nós não vamos levar absolutamente nada conosco, a não ser o bem que nós praticarmos, o amor que semearmos. Né? Nosso Só isso. conhecimento, né? Nossas É, obras, né? exatamente. Bom, nesse momento agora eu queria convidar todos os presentes para que possamos fazer a nossa prece de abertura, que neste momento nós possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, cada um na concepção que faz dele. Senhor Deus, Pai bondoso, estamos mais uma vez reunidos em seu nome, através das redes sociais. Gratidão a Ti, Pai, mais uma vez por essa oportunidade. Gratidão à nossa irmã Neuza, que se propôs em estar aqui conosco. Pedimos a Ti neste momento toda a intuição necessária
para que ela consiga nos transmitir todo este conhecimento que ela carrega consigo, que nós consigamos entender a mensagem, extrair essências dessas palavras que nos serão passadas e que elas possam nos levar à reflexão para um entendimento melhor da nossa permanência aqui nesse mundo de prova e expiação, o porquê de estarmos aqui e a necessidade de sermos pessoas melhores a cada dia. Estendemos a Ti também os pedidos para que cada lar representado aqui nesta noite seja visitado pela espiritualidade, pelos médicos espirituais, que eles possam estar levando o lenitivo necessário para a recuperação da saúde física e espiritual de todos esses nossos irmãos, e possa estar levando também, Pai, a paz, a harmonia, o amor, a tranquilidade, a união, para que nós possamos viver bem melhor. Que o Senhor possa estar presente também com as suas falanges de espíritos em todos os hospitais, nos orfanatos, nos asilos, nos manicômios, nas casas de repouso e também nas carceragens, Pai. Que todos esses nossos irmãos recebam neste momento todas essas vibrações. E aqueles nossos irmãos que se encontram no momento em situação de rua, que cada um deles também sejam amparados neste momento. Gratidão a Ti mais uma vez por esta oportunidade. Pedimos a vossa permissão, a permissão da espiritualidade de luz, do nosso mentor espiritual da nossa casa, Euripides Bassanufo, e a toda a espiritualidade de luz, para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Deus, daqui a pouquinho eu volto, tá? Tá certo, vamos lá. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Depois de muita ginástica, nós conseguimos aí uma brechinha para que a gente pudesse estar aqui juntinhos com vocês e estudarmos o Evangelho de Jesus. Eu agradeço aí ao grupo de apoio holístico Eurípides Bassanufo, o querido Gaeb, que sempre tem estado conosco. Eu fico muito feliz quando recebo um convite e fico muito triste quando eu não posso atender, porque já está guardadinho no meu coração. E já fiz a promessa que, quando eu estiver em Barra Mansa, se Deus quiser, nós estaremos juntos presencialmente. Será um grande prazer estar aí com vocês. Então, neste momento, nós vamos colocar aqui os nossos slides para que possamos discorrer sobre esse tema muito importante para todos nós, a força do perdão. É um tema bastante importante para todos nós. Mas antes, convido a todos que visitem o nosso site, os sites da Rádio Brasil Espírita, www.radiobrasilespírita.com.br, e que vocês baixem o nosso aplicativo para poder transformar o seu celular em um rádio de pilhas, um radinho como aquele de antigamente, que nós carregávamos para todo lado. Baixe o app da Rádio Brasil Espírita e vocês terão 24 horas de boa música, palestras, mensagens, muita música gostosa para que vocês possam se deleitar. E uma coisa bem importante também, eu gostaria de convidar a todos vocês para que todos os dias,
às 8h30 da manhã, vocês pudessem participar de segunda a sábado do nosso culto do Evangelho no Lar, também pela Rádio Brasil Espírita. O meu dia é segunda-feira, mas todos os dias da semana nós temos pessoas maravilhosas trazendo reflexões importantíssimas e a mensagem do Evangelho para todos vocês. Aos domingos nós também temos, e domingo nós temos a grata satisfação de contar com uma conterrânea do GAEB, aí de Volta Redonda, é a Leda Ribeiro. A Leda, minha querida amiga, é responsável pelo Evangelho dos domingos. Então, não percam. Somente aos domingos o Evangelho vai ao ar às 7h30 da manhã. Mas nós estamos aí com vocês, juntinhos, de segunda a segunda. Então, venham para a Rádio Brasil. Vai ser um prazer muito grande estar com vocês. O nosso tema da noite de hoje, então, a força do perdão. Quantas vezes nós já ouvimos alguém dizer: eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. De outras vezes, a gente ouve comumente, e até mesmo em alguns momentos, nós mesmos já pensamos ou já falamos assim: por que eu vou perdoar se foi ele que me magoou? Então, estas frases, provavelmente nós já tenhamos passado por uma situação parecida de desentendimento com alguém. Por isso mesmo, todos nós sabemos que perdoar não é uma tarefa fácil. Nessas horas, uma grande batalha emocional e espiritual é travada dentro de nós. Porque, afinal de contas, nenhum de nós é perfeito. Estamos todos a caminho da luz, aprendendo, todos juntos. E nos magoamos. E o que é a mágoa? O que é esse sentimento de mágoa? É um sentimento comum dos seres humanos e é caracterizado por uma sensação provocada a partir de um ato indelicado, decepcionante e de ofensa por parte de outra pessoa. E o que essa mágoa faz conosco? Quando nós guardamos uma mágoa e pensamos naquela dor que nós sofremos, o nosso cérebro ele reage como se nós estivéssemos em perigo naquele momento. E ele produz substâncias químicas que são ligadas ao estresse. E essas substâncias, elas limitam as nossas ações. E, nesse momento, a parte pensante do nosso cérebro, ela fica limitada. E é por isso que nós agimos sem pensar, para nos livrarmos dessa sensação de perigo que nos acomete. Nossos amigos espirituais nos dizem que de todas as tempestades que assolam os corações, talvez nenhuma seja responsável por mais destruição que as mágoas. A amargura é um sentimento muito ruim de sofrimento
de tristeza, de ressentimento. E algumas situações que nos acontecem na vida, elas podem tornar a vida da gente muito amarga, muito complicada. E a falta de perdão é uma delas. O ruim é quando esses erros eles vão deixando cicatrizes e feridas na alma. É que a falta de perdão é como um veneno que é capaz de tirar a alegria de viver da pessoa que sente essa mágoa e a impede de levar uma vida abundante, uma vida plena de paz e de felicidade que Deus deseja para ela. E tem pessoas que passam anos com determinada mágoa, com determinado rancor. E essa pessoa fica aprisionada. E aprisiona quem a feriu em uma cela dentro de si mesmo. Então, estamos unidos, muito embora nós desejemos nunca mais nos encontrarmos com a criatura, nós estamos unidos, porque nós trancamos, aprisionamos essa pessoa dentro de nós mesmos. Mas nós estamos falando no perdão, e o que é o perdão? E fomos procurar um significado para que a gente pudesse entender melhor. Então, perdoar é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento, de cessar essa raiva contra outra pessoa ou contra nós mesmos, decorrente de uma ofensa que a gente recebe, decorrente de diferenças, de erros que cometemos, de fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Nós falamos contra nós mesmos. Por quê? Muitas vezes nós ficamos com raiva de nós mesmos pela atitude que tivemos naquele momento em que fomos agredidos. E ficamos pensando: por que eu não falei isso? Por que eu não revidei? Eu deveria ter feito isso, ter feito aquilo. Deveria ter respondido dessa maneira. Ou então tomado essa ou aquela atitude. E daí a gente fica se cobrando uma postura de erros, de fracassos que nós cometemos e exigimos que nós sejamos castigados ou então que nós sejamos restituídos daquilo que nós pensamos ter perdido. A pessoa magoada, ela experimenta uma ira contínua. Ela guarda uma ferida aberta dentro do seu peito. E o tempo não é capaz de curar. Talvez ela fique até um pouco adormecida, mas essa mágoa, essa ferida que foi aberta, ela vai matando física e espiritualmente as pessoas aos poucos. Lá na Bíblia, nós temos o exemplo clássico de Caim, que, ao alimentar a amargura em seu coração, ele matou o próprio irmão Abel. Ficou com raiva, com inveja, revoltado
pela predileção de Deus ao seu irmão e não a ele. E então arquitetou aquele plano, esperou o momento certo para poder cobrar do irmão aquela raiva que ele ficou, que ele nutriu dentro dele, colocou para fora aquela amargura do seu coração. E os nossos amigos espirituais nos dizem que toda vez que nós guardamos sentimento de mágoa, de tristeza, de decepção dentro dos nossos corações, nós ficamos adoecidos. E nós somos levados a tomar atitudes, como a atitude de Caim. E vejam bem, as mágoas corrompem as fontes da vida. E elas têm causado muito sofrimento na família, na sociedade, até mesmo dentro dos templos religiosos. Nós, espíritas, dentro da casa espírita, não estamos livres. É um mal que ainda perdura dentro de nós. E, mais uma vez, nossos amigos espirituais nos orientam. Uma raiz amarga produz um fruto amargo. E quando uma pessoa tem uma amargura no seu coração, as suas atitudes, as suas palavras serão amargas também. Vocês devem conhecer pessoas que têm esse tipo de comportamento, como todos nós. Temos até mesmo na família da gente. Pessoas que nutrem mágoa, rancor, raiva, ódio de alguém. E a sua própria vida é amarga. Suas palavras são carregadas de amargura. E isso vai fazer mal aos outros que convivem com ela e faz um mal horrível a essa pessoa. É uma ferida aberta no seu peito. Então, a mágoa, o ressentimento geram melancolia, tristeza, abatimento. E tudo isso junto afeta o nosso organismo. E o que vai acontecer? Vai ocasionar o enfraquecimento do nosso sistema imunológico. Então, já é estudo científico. A falta de perdão pode se transformar em doenças psicossomáticas. Que doenças são essas? São doenças que referem-se a sintomas físicos que ocorrem por razões psicológicas. Nós ficamos com aquele veneno dentro de nós com tanta avidez, alimentando aquele mal em nós, que ele tem que explodir, tem que sair. E ele sai. Ele se apresenta no nosso corpo físico como um câncer, como problemas cardiovasculares, como paradas cardíacas. E já sabemos que a medicina constata que as doenças autoimunes mais comuns são o hipotiroidismo, o reumatismo, entre outras. E eu achei tão interessante essa mensagem que eu quis trazer para vocês. O que você não deixa ir, você carrega. E o que você carrega pesa em você. E aquilo que pesa em você te afunda. E fica aí o convite. Pratique a arte de soltar, perdoar e deixar ir. Então,
nada de nos sentirmos magoados, revoltados, nada de nutrirmos rancor dentro do nosso peito, porque esse será um peso que nós vamos carregar. E ele fará com que nós afundemos, com que nós não consigamos ver a luz imensa que nos envolve. A receita para nos livrarmos desse sentimento corrosivo que acaba com a gente é o perdão. Esse é o único caminho para resolvermos as mágoas. Perdoar. E o perdão é o caminho para a felicidade. Não nos esqueçamos disso. É um dos gestos mais nobres do ser humano. É ter a capacidade de se regenerar. Isso é que é perdoar. É também libertar-se de uma obrigação. Reconhecer o erro, se redimir e se reconciliar. Mas também é deixar de querer punir. Punir o outro e punir a si mesmo. Mas poucos de nós estamos preparados para sentirmos essa serenidade no coração. Nós estamos vivendo em um mundo de provas e expiações, sim, mas precisamos mudar. Já não nos convém mais alimentar mágoa, revolta, rancor dentro de nós. Isso nos mata aos pouquinhos e vai marcando o nosso perispírito. Nós não conseguiremos nos libertar tão cedo desse mal. O perdão é uma atitude que a pessoa toma diante daquele que o ofendeu, que o magoou. Significa assumir a dívida do outro, rasgar, nunca mais cobrar a atitude da pessoa que feriu. Aquele que te magoou, que te ofendeu, deixa. É por conta dele. E se você aprisiona essa mágoa dentro de você, você é partícipe desse veneno. Você acumula esse veneno dentro de você. Então, perdoe. É difícil, é complicado. Vocês vão dizer, mas não dá. Né? A gente sabe que sim. É um desafio. E Jesus, em momento nenhum, nos disse que era para que nós esquecêssemos, de repente, aquele mal que foi praticado contra nós, aquela desatenção, aquela falta de carinho, aquela falta de amor. Ele não nos disse isso, e que pulássemos no pescoço do outro. Nós ainda não temos essa capacidade. Mas podemos ensaiar todos os dias a perdoar o outro, a deixar com ele o erro que ele cometeu, a culpa, o remorso, a raiva, o desejo de vingança. A nós compete rasgar e jogar fora. E procurar nunca mais pensar naquilo. Se o outro não quer agir assim, o problema não é seu. O problema é dele. Agora, se numa análise da situação, você entende que você errou, vá e tente melhorar.
tente mudar aquela sensação de rancor, de mágoa, de desentendimento que existe. Se o outro não quiser, deixe, é problema dele. Você fez a sua parte. Você está se libertando. Deixe que ele se liberte por ele mesmo. Porque nenhum de nós pode fazer o caminho do outro, trilhar o caminho do outro. Compete a cada um de nós nos libertarmos por nós mesmos das amarras, das teias que nós criamos para nos envolver. Então, trabalhemos essa atitude de perdoar em nós. Pedir perdão, nós sabemos que não é muito fácil. É complicado. Mas perdoar também é desafiador. E quem de nós não ouviu uma dessas frases? Eu não esqueço e não perdoo. Quem perdoa é Deus, eu não, diz a menina, e tocou fogo na casa. Quem perdoa é Deus, eu só vou anotando os vacilos das pessoas. Olha só. É assim que a gente tem agido. A gente vai anotando no caderninho de capa preta ou vermelha, sei lá. Não é? Acredito que cada um de nós tenha um caderninho especial. Mas já está na hora da gente rasgar e jogar fora. A que eu achei interessante foi essa última. Não te perdoo nem aqui, nem em outra vida. E não vai conseguir mesmo perdoar, porque nós vamos passar para o outro lado com essa mágoa, com esse rancor, se não trabalharmos aqui enquanto estivermos caminhando juntos. Esse é o convite que Jesus nos faz. Reconcilia-te com o teu adversário, seja ele quem for, enquanto você está a caminho. Se você ainda não tem condições de se achegar a ele, de conversar com ele e tentar resolver, ore por ele e por você. Peça forças para que você tenha condições de se libertar, de abrir as portas dessa gaiola que você construiu dentro do seu peito. Precisamos, assim, pensar para que nós tenhamos saúde, porque perdoar faz bem para a saúde e é libertador. Especialistas afirmam que quando nós perdoamos, o estresse associado àquele ressentimento, ele diminui, a ponto de suas consequências serem notadas fisicamente. Quem perdoa experimenta maior relaxamento, mais bem-estar, está sempre de bem com a vida, sempre tem aquela sensação de controle, de domínio de si mesmo, dos seus sentimentos. O perdão aumenta a oxitocina, que é o hormônio do relacionamento. Melhora a nossa imunidade, a gente não fica doente. Libera a serotonina de maneira altíssima, a dopamina, neurotransmissores que melhoram o nosso humor. E é por isso que as pessoas sempre estão de bem com a vida. Vale a pena a gente tentar.
O ato do perdão traz reequilíbrio para as emoções e melhora o nosso sistema imunológico. Porque a mágoa, o rancor, a revolta, ela consome muita energia. E o nosso sistema nervoso, ele precisa estar perfeitamente equilibrado para poder funcionar tranquilamente. E o perdão libera a sabedoria congelada de nossas feridas. É o momento da gente começar a exercitar esse mal, porque a vida já é frágil, é dura. Nós precisamos exercitar esse bem maior que é o perdão em nossas vidas, para que a gente possa transformar a vida da gente numa vida mais equilibrada e tenhamos saúde. Como os nossos amigos espirituais nos falam, espiritualmente nós nos libertamos e libertamos o outro. Se ele não quiser compactuar com isso, com esse momento divino, é problema dele, não é mais nosso. Essa teia que nós criamos, como representa bem essa primeira figura, ela vai desaparecendo aos poucos. É construção diária, é exercício diário. E essas dores nas articulações, esses problemas que temos tido e que a gente não encontra o porquê, eles vão desaparecendo naturalmente, porque vamos ganhando saúde e precisamos estar atentos. Como qualquer emoção, a raiva dá e passa. É normal. A gente está vivendo nesse mundo de provas e expiações. A gente fica constrangido em determinados momentos da vida da gente. A raiva dá e passa. Ela pode durar minutos, horas, mas ela nunca deve durar dias. Conselho dos nossos amigos espirituais, para que estejamos atentos. Tudo bem a gente sentir raiva. Sente, naquele momento, espera passar para poder conversar, se reconciliar, mas nós não podemos ficar remoendo essa raiva por dias, porque nós vamos alimentando esse mal em nós. E qual a importância do perdão em nossas vidas? Primeiro é a gente entender que a gente perdoa as pessoas, não os atos. São as pessoas que nós devemos perdoar. O nosso próximo, mais próximo às vezes, que nos magoou ou que se sentiu ofendido por algum motivo qualquer, algum ato que nós tenhamos cometido. Nós precisamos aprender a perdoar indistintamente, porque perdoar traz paz interior, nos liberta da dor, nos capacita intimamente, cura as nossas feridas e nos leva ao crescimento espiritual. E o que precisamos para poder perdoar? Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Primeiro, entrar em contato com essa dor sem medo. Muitas vezes a gente quer esquecer, apagar isso da memória. Aquele acontecimento tem que desaparecer, mas ele não desaparece. Ele permanece dentro de nós.
Nós precisamos identificar esse sentimento, nos conscientizarmos de que estamos assim. Não procurar culpados. Ah, foi ele, não, foi fulano, foi ciclano. Nunca nós, né? Nunca somos nós, sempre o outro. Utilizarmos esse recurso valiosíssimo que é a oração. Nós temos esse manancial de luz a nosso dispor e nos esquecemos disso. E nós precisamos optar pelo melhor para nós. Chega de optarmos pelo mais ou menos. E é através da oração que nós vamos conquistar o equilíbrio necessário a fim de que aprendamos com os nossos erros. Mas, infelizmente, nós temos mecanismos de defesa. São essas nossas resistências emocionais que não nos deixam procurar nos reconciliarmos com o outro. Primeiro, que a gente tem medo de levar um não e ficar e ser mais agredida ainda. Passar por uma humilhação, ser rejeitado, ser negado. Aí a gente começa a arranjar desculpas. Ou então perdoa superficialmente. É aquele de perdoa, mas não quero te ver nunca mais na minha vida. E nos sentimos impotentes. Carregaremos essa culpa dentro de nós, até o momento que nós despertarmos. E se isso não acontecer, nós cairemos em depressão. Quando nós recusamos o perdão, o ao-perdão, nós passamos a ter um ressentimento permanente. Aquele mal se perpetua em nós. Nos estagnamos no passado, porque passou, aconteceu, e agimos como Caim. Teremos desejo de vingança brotando dentro de nós. E isso aliado aos nossos companheiros espirituais, que são esses nossos amigos, irmãos, que falharam conosco em outros tempos e que se aproveitam desses momentos de vacilo para nos incentivar a nutrirmos em nós esse desejo de vingança. E, com isso, nós não evoluímos e ficamos estagnados no passado. E qual é a nossa conclusão evangélica doutrinária? É que o perdão é tão importante e indispensável ao nosso equilíbrio espiritual quanto o ar puro é para a nossa existência física. Precisamos aprender a perdoar, sim. É necessário. Se começarmos a relevar as pequenas indelicadezas que nos acontecem naturalmente durante o dia, no nosso dia a dia, nas situações em que vivemos, até mesmo dentro da casa espírita, nós estamos nos preparando para não sentirmos mais as grandes ofensas e vamos viver em harmonia com todos, aos poucos. Enxergarmos de maneira diferente determinados acontecimentos, relevarmos. É isso que a gente precisa aprender. Nós ainda cobramos, poxa, tem que ter respeito de mim, tem que ter consideração, porque eu fiz isso, fiz aquilo.
temos que entender que cada um é cada um. Cada um está num estágio de evolução. Nós ainda não somos perfeitos, nenhum de nós. Estamos a caminho, estamos estudando, nos esforçando para melhorar. Mas ainda erramos, ainda caímos. E temos a misericórdia divina para recomeçarmos todos os dias. Então, aproveitemos esta oportunidade. Quando Jesus nos recomenda perdoar 77 vezes 7, nós estamos sendo convidados a perdoar sem restrições, quantas vezes forem necessárias. Ah, mas é nosso favor, em nosso favor, em favor do nosso próprio equilíbrio espiritual. Nós somos imperfeitos. Na nossa jornada milenária, inúmeros têm sido os nossos erros, nossos equívocos. Quem nos ofende hoje, provavelmente, vejam bem, a lei do retorno aí funcionando, provavelmente ele esteja retribuindo aquilo que invigilantemente nós cometemos. Quem sabe? A misericórdia divina é tão linda que nos proporciona o esquecimento do passado. Perdoar é o segredo sublime do triunfo na subida para Deus. Nos lembra Chico Xavier. Então, queridos amigos, vamos começar a exercitar o perdão aos poucos. O Evangelho não nos pede que nos esqueçamos de todo o mal e nos transformemos da noite para o dia, porque Jesus sabe que nós não vamos conseguir nos tornarmos anjos de hoje para amanhã. Nós ainda estamos a caminho. Somos imperfeitos, sim. Estamos imperfeitos, melhor dizendo. Estamos, porque nós somos luz, nós somos amor, nós somos divinos. Estamos equivocados. E Jesus espera que aprendamos essa lição.